estudo vai falar a respeito da atenção plena, e a gente começou no estudo passado falando sobre, o título é Cientes das Nossas Próprias Circunstâncias. Vou dar só aqui a data aqui, que é 29. Bom, eu queria trazer uns pontos importantes antes de eu dar continuidade. E aí eu quero começar pelo exemplo que eu trouxe. Infelizmente, o Nicolas não está hoje. Nicolas não está com a mamãe hoje, as crianças, senão teria essa participação tão maravilhosa, né, de uma criança querendo aprender. A gente viu o exemplo daquele hábito que aquela pessoa criou com relação ao... Sim, ele deu um show mesmo, Gisele, no estudo passado. Com relação à reação, né, aos hábitos que aquela pessoa criou para poder lidar com a raiva, e começou a fazer isso como uma criança. E isso ficou nele, né? Então, o que essa pessoa fez, e essa pessoa é um cientista, foi tentar entender o que acontecia, né? Estudar sobre isso. E isso possibilita os hábitos mentais daquela pessoa, com a atenção plena, a metaconsciência, que seria, a gente vai entender um pouco mais adiante. E isso se refere à compreensão sobre a atenção, onde ela vai se situar, onde a minha atenção está se situando, para onde ela se destina. Grava bem. E quando a gente pratica essa abordagem de atenção plena, isso atua como um apoio. Então, abre a nossa mente, né, e permite a percepção desses hábitos mentais. E o que acontece quando você tem essa percepção? Quando você está no modo presente, que é a consciência sensorial, você vai estar percebendo esses hábitos repetitivos, esses hábitos contínuos que surgem, né, na sua mente, e para a raiva a qual nós estamos nos referindo, naquele exemplo, isso proporcionou uma consciência. E é interessante, proporcionou a essa pessoa uma consciência sobre os gatilhos, os impulsos, sentimentos, pensamentos associados à raiva daquela pessoa. E aí eu tenho uma pergunta. Diante desse quadro, esse exemplo que a gente desenvolveu, qual era a consciência sensorial no corpo daquela pessoa que tinha raiva e socava os sacos de pancadas? Qual era essa consciência sensorial? Sensorial, a gente sente, né? Então era o quê? Era aquele aperto, né? Aquela fechar das mãos, a vontade de agir, aquele impulso de querer socar, né? Isso era a consciência sensorial dessa pessoa. E aí a gente pode perguntar, mas se com a consciência sensorial ele também tinha vontade de socar, o que falta então aqui? Aí entra a metaconsciência. E a metaconsciência é a parte, é como se fosse a sabedoria. Porque se agora essa pessoa tem contato com esses atos
contínuos, repetitivos, ela agora pode modificar. Ela pode trabalhar esses atos, esses pensamentos, esses impulsos, né? Ela pode trabalhar esses gatilhos, como eu disse antes. Então, o estado, né, também o estado de atenção plena é frequentemente descrito na ciência como aquele apoio da metaconsciência. E se é inserida de maneira profunda o suficiente na nossa mente, se a gente consegue fazer isso de uma maneira profunda dentro da nossa mente, ela vai abrir a sabedoria. Isso é a ciência que está trazendo para a gente isso. E a sabedoria, ela é sutilmente diferente da consciência, porque no sentido de que ela pode ser descrita como uma experiência direta com os nossos hábitos mentais. Eu estou tendo contato direto com o sentimento que eu estou tendo, com o hábito que ele me traz. Então, a sabedoria entra aí quando eu controlo tudo isso. Então, nesses momentos de raiva dessa pessoa, a consciência sensorial no corpo dessa pessoa era tudo isso que eu falei, né? O fechar dos punhos, né? Aquela vontade de agir, etc. Então, quando isso acontece, isso ajuda a reduzir o tempo em julgamento e validação, tá? Você não vai perder tempo ali. Para ser localizado no momento presente. Então, agora eu foco aqui, no momento presente. E quando eu foco nesse momento presente, a nossa consciência sensorial, com a consciência sensorial, vai permitir com que ações como raiva e todas as outras emoções que a gente conhece surjam e passem sem agir por impulso. Isso é muito importante, isso é muito interessante. Se eu consigo fazer isso, eu tenho contato com o meu sentimento, tá? E eu vou trabalhar meu sentimento, eu vou poder agir com sabedoria sobre esses sentimentos que são contínuos e agora ele não vai socar mais, né? Quando a gente vai lá para aquele exemplo, ele não vai mais agir por impulso. Então, seria mais ou menos assim. Ele tem aqui a raiva, tá? E ele tem aqui a percepção, a consciência sensorial e a validação. O que vai acontecer? Eu vou tirar isso aqui para ficar mais visível, mais fácil. O que vai acontecer? Ele vai focar, que interessante, ele vai focar a percepção e a validação aqui, na metaconsciência, tá? Então, eu vou trazer para a gente o que é metaconsciência. Foca, sim, antes de eu dizer o que é metaconsciência, se a gente foca dessa forma, então agora a gente tira aqui, depois vocês vão entender direitinho, e a gente tira aqui. Eu vou deixar a validação aqui por enquanto. Metaconsciência. O que é metaconsciência e como ela funciona, tá?
Metaconsciência é ter a consciência sobre a consciência. Parece confuso, mas não é. É um abrir melhor da consciência, é ter um controle sobre esses sentimentos. É ter e desenvolver a habilidade de observar, questionar e intervir na maneira como a própria consciência age. Trata-se de conversar com o próprio eu, para modificar a direção nos pensamentos e, consequentemente, alterar o padrão de comportamento. Isso é muito interessante. Isso é para a vida, gente. Eu estou trazendo um exemplo científico não é um exemplo, um fato científico, e que nos ajuda a compreender a nossa mente e saber como que a gente pode mudar esses hábitos mentais. E a gente precisa, óbvio, né? Este processo é amplamente estudado pela ciência atual. Autoconsciência. E aí eu quero lembrar a gente que nós fizemos o estudo que nós vimos sobre a fibromialgia, né? O estudo que ele fez com relação à fibromialgia nessas mulheres. Voltando, então, que a nossa internet caiu. Então, como eu ia dizendo, a gente estava falando sobre o teste que ele fez com mulheres com fibromialgia, tá? Usando a atenção plena. Então, o que ele viu? Ele fez uma validação, pela validação da duração do tempo, que eles mostraram as palavras, e foram 100 milissegundos que eles usaram. Então, quando eles mostram as palavras por 100 milissegundos, elas não tiveram tempo para processar as palavras conscientemente, mas eles puderam observar se elas olhavam ou se desviavam o olhar das palavras, né? Então, aqui, a gente vai ver que elas olhavam, né? Elas faziam a abordagem aqui. Tá? Essas são as mulheres treinadas no Mindfulness. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar de outro jeito. Aqui. Essas são mulheres treinadas no Mindfulness. Então, o que acontecia com essas mulheres treinadas no Mindfulness? Elas faziam a abordagem de acordo com o que precisava ser feito nesse teste, tá? E aí, ele observou se elas olhavam ou se desviavam o olhar. Então, as que não tinham esse treinamento no Mindfulness, elas desviavam o olhar. Então, aqui, ó, elas desviam o olhar. Tá? E aí, em 500 milissegundos, elas não tiveram tempo para reunir essas palavras conscientemente, tá? E eles puderam observar o quê? Elas ficavam presas, pensando e cogitando sobre as palavras. Então, elas ficavam aqui, ó, ruminando essas palavras.
Isso é usado muito hoje com relação ao pensamento, de ficar ruminando, pensando muito sobre o que era aquela abordagem, né? Então, elas ficavam ruminando aquilo ali, perdendo tempo ali. Elas tinham feito, não tinham feito não foram treinadas no Mindfulness. Então, está pequenininho. E olha a diferença que causa para essas mulheres esse fato, né? E aqui embaixo, nesse Mindfulness que está pequenininho, elas seguem, né? Não há um uso da reflexão, da meditação. Então, vamos seguir. E é por isso que aqui elas vão ficar ruminando o pensamento naquilo que elas viram. Eles viram, então, visto duas diferenças nesse estudo principais entre o grupo exposto ao Mindfulness e entre o grupo que não foi exposto ao Mindfulness. Então, aquelas que não foram preparadas, elas evitaram as palavras, né? E essas palavras, elas estavam relacionadas com o quê? Como a gente falou no estudo anterior, elas estavam relacionadas à dor, né? Então, elas evitaram essas palavras relacionadas à dor, tanto nos níveis perceptivos, quanto no inconsciente. E aquelas preparadas com atenção plena olhavam para as palavras, sugerindo que elas tinham menos medo dessas palavras, né? E as evitavam menos. Isso tudo, ou seja, elas abordam as palavras que são trazidas e essas aqui não querem abordar, né? Elas evitam. Por que é trazido tudo isso, né? É porque, segundo a ciência, muito que está relacionado à dor no nosso corpo está também relacionada a 3 palavras que a ciência traz de uma forma bem consistente, que é raiva, que no caso aqui a gente estava vendo, raiva. A gente estava vendo aqui dor e ansiedade e preocupação. Isso tem a ver com a gente? Tem a ver com o mundo? Tem a ver com o ser humano vivo? Tem, diretamente. Então, quando essas mulheres sentem a dor, aqui no caso, dor e ansiedade, elas têm comportamento específico com relação a essa dor, a isso que elas estão sentindo. Então, nesse estudo de fibromialgia, o que acontece? Quando essas mulheres conseguem abordar esses gatilhos, essas dores, essa raiva, essa preocupação, essa ansiedade, no caso do estudo de fibromialgia, dor e ansiedade, e eu posso trazer aqui as palavras que foram usadas
nos testes para essas mulheres que eu dei no estudo passado. Quando eu achar, eu vou colocar ali no quadro. Mas quando tem a atenção plena, quando há esse uso da atenção plena, elas abordam o problema e elas não veem o problema agora como algo tão difícil. Enquanto que as que não estão sob o trabalho com mindfulness, elas vão seguir. E é aí que acontece. Sai daqui e para na parte em que fica com muitos pensamentos, ruminando aqueles pensamentos. E o que a ciência traz para a gente? É que isso é algo nocivo. Cortou e voltou. Ah, tá. Não sei que parte eles ouviram. Pode perguntar? Posso. Vocês podem me falar em que parte cortou para eu recomeçar? Cortou não aqui. Não? Aqui tá tudo certo. Ah, então tá, porque houve um break aqui. Então, quando é usado a atenção plena, há essas mudanças. Eu estava falando antes das palavras que foram usadas com relação a essas mulheres, para que elas olhassem as palavras, né? Que era dor, latejando, algo latejando, incômodo. Era mais ou menos essas palavras que eu estou lembrando. E aí, por que ele traz isso, né? A fibromialgia é uma doença muito difícil de lidar. E saber que com a nossa meditação a gente pode diminuir essa dor, esse incômodo, isso vai muito além, porque tem muitas outros pensamentos e emoções que causam impactos negativos, né, na nossa saúde. E, embora esses hábitos sejam temporários, eles são destrutivos. Esses hábitos, eles são destrutivos. Eles só são destrutivos quando isso está acontecendo numa frequência grande, né? Quando os nossos pensamentos estão numa frequência contínua, né? E aí, eu trouxe também na outra aula que isso, quando começa a nos trazer risco às pessoas ao nosso redor, e que pode interferir em até agressão corporal, lesão corporal, ou mesmo na interferência do nosso bem-estar, isso tem que ser visto, né? E com o mindfulness, com essa consciência, com a atenção plena, a meditação, a gente consegue entender, trabalhar tudo isso, como foi falado anteriormente, tão lindamente que a ciência traz, que é o lidar com esses sentimentos, com esses gatilhos, com esse impulso, né? A gente pode dialogar dentro de nós, lidar com o nosso próprio eu, para não agir por impulso, né? Então, o que eles notaram nessas pacientes? Eles notaram que a ansiedade e o medo estava totalmente associada às dores dessas pessoas. Vocês conseguem entender? Se eu consigo meditar
se eu consigo trazer a minha mente para o momento presente, se eu consigo lidar com esses sentimentos, esses gatilhos, esses pensamentos, e eu consigo interagir com eles, eu vou trazer, então, eu vou ter contato com a sabedoria, que seria o quê? Eu vou ter condições mentais de controlar o que pode surgir desses pensamentos, desses gatilhos, desses impulsos, né? Então, eu posso controlar e direcionar para onde eu quero que isso vá. Isso é muito interessante. Então, o que aconteceu quando essas mulheres foram treinadas na atenção plena? Uma melhora enorme, uma melhora significativa dessas mulheres com relação às suas dores, né? Com relação aos sintomas clínicos que essas mulheres estavam passando. Mas o interesse maior era entender o mecanismo que certamente poderia estar contribuindo para essa melhora clínica, né? Então, é aí que a gente vê que as palavras são mostradas para essas mulheres que são devastador, perturbador, dolorido, doendo, angustiante, pulsante, né? E batendo. Então, acontece nesse processo essa descoberta e essas mulheres que ficam aqui cogitando que tipo de palavras eram essas. Eu trouxe o significado de cogitar, né? Que é estar imerso em pensamentos, tentando descobrir algo. E isso é um ponto negativo, porque essas pessoas não estão em condição de, aqui no Mindfulness, fazer esse filtro, né? Fazer esse contato com os próprios sentimentos e trabalhá-los, né? Então, a ciência chega à conclusão que enquanto aquele grupo treinado conseguiu trabalhar as palavras e se desapegar, né? Ou seja, completa a tarefa mais rapidamente e tem os bons resultados, o outro não foi da mesma forma. Então, os resultados mostram que o treino para atenção plena, ele pode melhorar os hábitos mentais de atenção nos níveis do consciente e inconsciente. Vocês entenderam isso? Que a atenção plena, ela pode mudar, ela pode melhorar os hábitos mentais de atenção nos níveis do consciente e inconsciente. E aí, o que acontece? Eles conseguem medir isso pela neuroimagem, né? E eles trazem isso em um estilo muito moderno, com uma abordagem de métodos introspectivos individuais, em cada pessoa, em cada mente, em cada cérebro. Então, nesse laboratório desses cientistas e em outros, eles identificaram uma abordagem neurofenomenológica para mapear a mente que medita. Então, essas mentes foram mapeadas e foram muito bem monitoradas, né, enquanto meditavam. E isso identifica as redes cerebrais e os sistemas do funcionamento que asseguram as práticas baseadas na atenção plena. Então, aonde que vem, onde começa, né? Qual é a parte do cérebro que tem participação nisso? A gente vem para o córtex frontal, que está aqui bem atrás da nossa testa, né? E ele está nessa parte anterior do cérebro, e ele, como eu disse, está localizado logo atrás da nossa testa.
Ele também é considerado como uma parte mais evoluída do cérebro humano. E ele é responsável por possibilitar a metaconsciência. Em conjunto com o córtex cingulado anterior dorsal e a ínsula anterior, essas três regiões juntas formam uma rede atencional complexa, reconhecida como rede de controle frontotemporal. Une-se com essa região. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a imagem para vocês do meu computador mesmo. Seria isso aqui. Essa imagem aqui, ó. Vou diminuir um pouquinho para dar para ver. Ops. Só um minutinho. Seria essa imagem, dá para ver? Aí? Dá? Então, esse é o momento em que começa-se a utilizar o córtex pré-frontal que eu acabei de explicar, que está aqui, tá bom? E aí, vai para essa parte aqui, que ele falou que é a ínsula. São as partes do cérebro que vão se ajudar mutuamente, se ligando. Vou mostrar na outra imagem. Aqui, córtex dorsal anterior, a ínsula, e o córtex frontal. Dá para ver? Então, é isso que acontece. E há a ligação, no momento em que a pessoa está fazendo o mindfulness, há essa ligação, tá vendo? Minha tela está suja, desculpa. Sim. Há essa ligação entre, agora dá para ver, olha, o córtex pré-frontal, tá vendo? A ínsula, sim, que aqui eu acho que são as amígdalas, e aqui. Eu vou ler novamente para a gente saber dessa abordagem neurofenomenológica que eu acabei de falar, que é essa ligação, né, dessas partes, né? A rede de controle frontotemporal, que é essa rede complexa que a gente fala, que ele traz, que é o córtex frontal, mais essas duas regiões, o córtex singular, anterior dorsal, e a ínsula anterior. E essas três regiões, elas se unem, tá? Num processo mais evoluído do cérebro humano. Isso é muito interessante também. E é isso que nos permite a metaconsciência. Daí que vem a sabedoria, você começa a lidar com os seus sentimentos. Então, essa rede de controle frontotemporal, ela possibilita o quê? Estar constantemente conscientes sobre as sensações do corpo e alternar de maneira flexível entre o processo mental interno e o pensamento do mundo exterior. Isso é incrível.
E então, uma descoberta de fato interessante nisso é notar nesse laboratório de ciência que quanto mais se medita, mais atividades se escuta nessa rede de atividades do cérebro. Tá? Ah, sim, posso falar? Na verdade, eu quero perguntar, né? Então, Sim. quando está fazendo mindfulness, essas ligações acontecem? Exatamente, né? Porque falar que fazer mindfulness é favorável, que é algo bom e saudável, é uma coisa. Agora, quando você traz a ciência e você pode conhecer dentro do seu cérebro como isso se desenvolve, porque é assim que a ciência prova, então é um outro nível, né? É uma prova científica, então traz essas conexões dentro do cérebro, é isso mesmo. Quando você pratica mindfulness, então você está fazendo o quê? Você está... Essas atividades que o cérebro faz, essas conexões que o cérebro faz, ele traz, na verdade, proteção para o cérebro, né? Então, essa descoberta, de fato interessante, nessa descoberta, o interessante nessa descoberta foi notar que quanto mais se medita, mais atividades se escuta nessa rede de atividades do cérebro. Ou seja, no mapeamento no laboratório, mais se ouvia as atividades. E também tem os mapas cerebrais, né, com suas cores. Outros laboratórios descobriram que quanto mais se medita, mais essas regiões são protegidas da atrofia relativa à idade. Então, alguém sabe qual a função do córtex pré-frontal? Ah, me vem à mente, assim, aonde a gente toma as decisões, né? Tomar as decisões, ou eu estou errada? Não sei, veio à mente. Uhum. Sim, tomadas de decisões, o córtex pré-frontal, ele é responsável pelo controle, né? Quando a gente dá age no impulso da raiva, a gente está com falta de controle, né? Do córtex pré-frontal. Outra região na qual eles observaram a diminuição na ativação é o córtex cingulado posterior, ou PCC. Essa é uma importante articulação em amplo sistema funcional, associada à autorreflexão e à insistência de um pensamento. O que eu li agora? O que aconteceu com o córtex cingulado? Um aumento ou uma diminuição? Alguém se lembra? Repete, eu não peguei isso. Tá, vou sair aqui da foto. Deixa eu achar aqui de novo. Fechou aqui? Rapidinho. Enquanto está abrindo, meu estudo fechou aqui, eu vou mostrar para vocês a foto, tá? Do que é esse PCC. Olha aqui. Esse é o PCC, tá vendo? Sim. Agora eu vou falar sobre ele, tá? Vocês estão vendo que ele não está ligado àquela conexão, lembra? O que está ligado é esse aqui, né? É o córtex anterior, né? Dorsal, né? Estão vendo? Ele é responsável, sabe pelo quê? Vou mostrar para vocês aqui agora.
Vou falar agora. Acontece uma diminuição nessa área do cérebro, né? Uma diminuição do trabalho dessa área, né? E é exatamente uma descoberta muito importante para a ciência, porque essa área, esse PCC, ele é nada mais, nada menos responsável pelo ruminar, pelo pensamento, pensar muito, entende? Então, essa área, ela é responsável pela autorreflexão, pela insistência num pensamento, tá? Então, essa foi uma diminuição na ativação desse córtex, né? Isso é importante também, desse córtex cingulado. Eu quero trazer um exemplo aqui da Gina Rippon sobre... Primeiro eu quero ler o que ela diz. A ciência está começando... Não está aqui. Ela diz o seguinte: o exemplo mais famoso de plasticidade, né? O exemplo mais famoso de como o nosso cérebro é plástico, porque todos esses exemplos científicos que eu estou trazendo traz mudanças cerebrais, isso é plasticidade, né? E ela traz um estudo que é conhecido, muito conhecido, que é de Eleanor McGeary. E ela fez um estudo com taxistas londrinos, realizado em Londres mesmo. Então, o que acontece? Ela mostrou 4 anos de aprendizado do conhecimento que requeria a memorização de rotas diferentes pelas mais ou menos 25.000 ruas londrinas, em um raio de quase 10 quilômetros a partir da estação Charing Cross, e resultou um aumento na massa cinzenta na parte posterior do hipocampo, que escora a cognição espacial, ou seja, que nos ajuda a entender a nossa posição espacial, onde a gente está localizado, a nossa... como que eu vou dizer? Onde nós estamos localizados e também a memória. Então, isso não aconteceu. Bússola, você queria dizer? Como? A nossa bússola? Sim, como a nossa bússola, onde a gente se vê, né? Onde a gente entende que a gente está. Isso não aconteceu porque eles já tinham os hipocampos maiores, tá? Ela acompanhou aprendizes e aposentados e mapeou os primeiros e um decréscimo nestes últimos. Nem porque eles tivessem de navegar por rotas complexas de direção. Motoristas de ônibus com rotas fixas não mostraram o mesmo efeito. Ou seja, os taxistas não tinham uma rota fixa, né? Mas eles tinham na mente as rotas de 25.000 ruas londrinas ao longo de muitos anos de trabalho, né? Então, o córtex deles aumentou, realmente cresceu. Enquanto que aqueles que fazem rotas só com ônibus fixas, não teve esse crescimento do córtex. Não teve, do córtex, deixa eu ver, não teve esse crescimento do hipocampo, perdão. Ela também examinou aprendizes que fracassaram no curso e descobriu que não mostraram as alterações no hipocampo, características de colegas de sucesso. Ou seja, aqueles que não conseguiam passar nos testes, né, dessas ruas de conhecer, eles não tinham também alteração no hipocampo. Então, parecia haver um custo para a perícia de mudança cerebral. Taxistas de sucesso saíram-se de forma significativamente pior em outros testes de memória espacial. É interessante
Porém, os taxistas aposentados, embora mostrassem um retorno do volume, ou seja, os taxistas que já não faziam mais essa rota, o volume diminuiu. Porque isso não era alimentado, não fazia mais essas rotas, né? Passa para um tamanho cinzenta no hipocampo. Mas eles também exibiram níveis melhorados de desempenho em memória espacial comum, mesmo com o declínio nas habilidades de navegação específicas ali nas ruas de Londres, que eles tinham antes. Portanto, este grupo de estudo mostra o vai e vem da plasticidade do cérebro que muda a alocação de recursos cerebrais e entram e saem no contexto da aquisição, do uso e da perda de determinada habilidade. Então, dá para a gente ver que, como essas mulheres que fizeram essa habilidade aqui, essa meditação é contínua. Quanto mais a gente medita, quanto mais a gente usa o mindfulness, mais benéfico vai ser. Quanto tempo eu tenho, Bárbara? Você nem sabe, está tão caindo, né? Tá. A ciência, ela está começando a surgir, tem 20 e poucos anos, para desempenhar um papel nessa atenção plena, né? Na atenção plena e meditação. Por melhorar a metaconsciência e reduzir uma ênfase em tipos de processos cogitativos, especialmente no contexto de alta demanda cognitiva, bem como para transformar o cérebro e os nossos hábitos mentais. Desse modo, aprendemos que todo pensamento e emoção está passando a transformar o nosso cérebro literalmente, remodelando a cada momento. A gente viu no início que eu trouxe mais ou menos essa frase, né? Que para a gente ser o que a gente é hoje, a gente passou por uma linha que nos modelou para a gente pensar, agir e ser o que a gente é hoje, né? E a gente está aprendendo que todo pensamento e emoção, ele nos transforma, ele transforma o nosso cérebro, né? E isso é uma coisa literal, né? É uma coisa que está acontecendo agora no cérebro de todo mundo que está aqui, né? E de quem não está também. Porque todos os cérebros têm emoções, pensamentos, têm lá seus planos, e embora não tenhamos nenhum controle do que aconteceu no passado, nós temos o poder neste momento, né? Nós temos o conhecimento neste momento. E assim nós podemos ter também, de uma certa forma, para o futuro. O que acontece? Se eu não sou capaz de controlar meus pensamentos e minhas emoções aqui, vai ser mais fácil no futuro? Não. Como disse a Gayle, não. Vai ser mais difícil no futuro. A gente está vivendo isso hoje? Sim. Gayle falou também. Cada um de nós vive esse momento, porque nós fomos transformados ao longo do tempo. Isso inclui cultura, inclui o espaço no qual a gente vive. Pode... A compreensão do nosso ensino nesse movimento, nossa mindfulness, o que nós entendemos de tudo. Sim. Uma coisa, um comentário muito excelente que a Gayle trouxe é trazer isso, o pensamento do mindfulness, e é exatamente nesse ponto que eu queria finalizar, para o que o movimento nos traz, para que o que a mensagem nos traz. A mensagem, ela vim aqui achando que é tonto. A mensagem, ela nos traz compreensão, mensagem. A Gayle está falando da compreensão da mensagem que a gente deve ter. E o que a mensagem impõe a gente? Alguém pode me responder? Qual é a imposição que a mensagem nos traz? O que a gente é obrigado a fazer?
Eu acho que o movimento requer de nós sempre uma mudança constante, né? Exatamente, Gi, obrigada. A mensagem, ela pede essa mudança. Ela vem, a gente precisa da mensagem para a gente mudar. Para a gente mudar, a gente precisa compreender como o processo acontece. A gente precisa saber que é possível trabalhar conscientemente, né? A gente viu as áreas do cérebro que são ativadas e as áreas que são que diminuem o trabalho. Pode falar, Gay. Áreas que têm bons hábitos que nós frontal lobe vai guardar, ou os maus hábitos nós vamos Sim, aprender. sim. Essas áreas vai ajudar a nós balançar como é que nós vamos ficar foco. Sim. A Gayle está falando que como que a gente vai focar no que a mensagem ensina, compreender o que a mensagem ensina, quando a gente fala do córtex pré-frontal, onde a gente sabe que está o controle das nossas emoções, e que a mensagem nos ensina sobre esse controle, qual que vai estar primeiro, né? Se a gente vai estar com isso em equilíbrio, para que isso possa, para que a gente possa encontrar isso aqui, ó. Sabedoria. Porque é isso que Deus quer nos dar, é sabedoria. E sabe o que é a sabedoria dentro da ciência, no estudo de mindfulness? A sabedoria é o fato de você ter controle sobre esses sentimentos, sobre os seus pensamentos, sobre os seus gatilhos. Pode falar, Gayle. Sobre suas escolhas. Sim. Você vai escolher. Sim. A Gayle está falando sobre as suas escolhas, sobre o que você vai escolher. E é interessante porque está ligado diretamente a isso. Por quê? Porque se eu tenho controle disso tudo, eu posso conscientemente, com a minha razão, fazer o que é melhor. E no caminho que a mensagem mostra. Não é fácil, porque esses são hábitos contínuos mentais, mas o mindfulness resolveu esse problema. O mindfulness trouxe essas mulheres. Em que sentido resolveu? Baniu a doença? Não, mas essas mulheres tiveram um controle sobre a dor. O êxito foi muito grande e os cientistas ficaram surpresos. Então, a gente precisa lembrar que, embora nós não tenhamos nenhum controle do passado, a gente pode ter controle no presente, porque é no presente que a gente tem que estar. A mensagem já diz que é uma mensagem presente, e todo momento se torna uma oportunidade para mudarmos a maneira como percebemos o mundo e aliviar o fardo pelo qual é propício às emoções destrutivas, como a ansiedade, a raiva, a tristeza. E eu quero falar só mais uma coisa, umas coisas. Eu acho que vocês se lembram do título em que o ancião Parminder fala do mindfulness, da meditação, e o título Viva a Verdade. Não. Siga a verdade e viva em paz. Obrigada, Rayane. O mindfulness, ele traz paz. Nesse turbilhão de pensamentos que a gente vive, o mindfulness, ele traz você para o presente. Então, você não vai pensar, se preocupar com o futuro, onde você não vai poder saber o que vai acontecer. E você também, mesmo que você planeje, e o passado já passou. Não há por que mudar, por que pensar rancor, ódio, tenho raiva de alguém, ou qualquer outra coisa. Se a gente faz parte do movimento, esses não são sentimentos para nós.
A gente precisa ter o controle desses sentimentos. E a gente pode ter. Porque depois a gente vai ter que usar o poder que Deus nos deu, que é a escolha. E eu quero lembrar que o nosso cérebro é permanentemente plástico. Essa é uma citação de Gina Rippon. Não tem idade, sabe? Não tem limite. E o nosso cérebro foi criado por Deus dessa forma. Uma das inovações mais importantes na ciência do cérebro nos últimos anos, mais ou menos, é a compreensão de como ele é plástico ou moldável. Não só nos primeiros anos de desenvolvimento, mas por toda a nossa vida, refletindo nossas experiências e as coisas que fazemos e, paradoxalmente, as coisas que não fazemos. Em harmonia com essas palavras finais, deve-se fixar a mente nele, ser consciente dele. De quem que eu estou falando? Nós devemos fixar nossas mentes em quem? A quem a gente deve contemplar? Deus. Cristo. Sim, isso, Cristo. Então a gente deve fixar a nossa mente nele, ser consciente dele e realizá-lo com o máximo de empenho possível. Pode a mente fixa em seu estado original possuir sentido de ego ou ter qualquer problema a resolver? Quem está falando isso? Ellen White. Esses pensamentos não são em si próprio escravidão. Não são? Eu vou ler novamente. Em harmonia com essas palavras que eu falei finais agora, a gente deve fixar as nossas mentes nele, ser consciente dele e realizá-lo com o máximo de empenho possível. Pode a mente fixa em seu estado original possuir sentido de ego ou ter qualquer problema a resolver? Fixa em seu estado original, fixa no presente. Esses pensamentos não são em si próprio uma escravidão? Sim, são. Nós temos um mestre da meditação, que é Cristo. E eu não posso trazer os exemplos agora, mas numa outra aula a gente pode ver sobre isso. E em citações de Ellen White, ela diz que Deus criou o cérebro assim. Foi Deus que criou o cérebro com a possibilidade de se moldar, né? Nós temos leis da mente ordenadas por Deus, né? E que em MCP1, eu gosto, Educação, capítulo 41, ela diz: aquele que criou a mente e estabeleceu as suas leis, providenciou para o seu desenvolvimento de acordo com aquelas leis. Então, a gente tem que contemplar a Cristo para que a nossa mente possa se desenvolver de acordo com o caráter de Cristo. Então, se o meu eu agora, através do mindfulness, porque como que a gente vai se dedicar à mensagem, a ser professor? Nós temos que ser professores e professoras. Isso é para todos. Como que a gente vai fazer isso, ter coragem e ir adiante? Quando a gente estiver nesse momento presente, a gente não tem que se preocupar com o que eu era, com o que eu fui, com a minha incapacidade. Isso são julgamentos que nós fazemos de nós mesmos. E não é verdade, porque Deus nos deu um cérebro capaz, elástico, plástico, para sempre. Então, a gente precisa tirar o que tem e reaprender com uma ressalva. Nada dos hábitos que nós temos no cérebro vai se apagar. As gavetinhas estão todas ali. Nós temos que criar novas formas. E as formas que a gente encontra com o mindfulness é saudável. Ela traz paz. Ela tira da rotina de pensamento, ela tira da ansiedade, ela tira da dor, ela tira da preocupação, ela tira do medo e te traz para um momento único, presente, que é onde você encontra a sabedoria, onde você encontra Deus.
E Ellen White disse que Deus, ele está dentro do nosso coração, e ele também está na nossa mente. Então, eu acho que é uma questão da gente, como disse a Gayle, escolher isso. E a mensagem traz isso, a mensagem é muito clara, ela requer mudanças para que a gente possa estar aptos, para que a gente possa refletir o caráter de Deus. Rê, pode falar. Vou dividir aqui um comentário que, acompanhando um seminário, eles trouxeram uma frase de A. Toffler, que é um escritor e um futurista. E ele trouxe, já há algum tempo, explicando que o analfabeto do século XXI é aquele que não tem a capacidade, é aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Então, nós estamos, enquanto pessoas, todas as pessoas, nós estamos, de uma certa forma, no mesmo patamar. Todas nós estamos aprendendo, desaprendendo e reaprendendo. Se nós conseguimos colocar, começar a entender mais sobre a atenção plena para nos direcionarmos, né, com essa mensagem, com este movimento que está nos levando a termos mais conhecimento do caráter de Cristo, e assim nos conhecermos também, nós vamos ter mais capacidade de aprender. Isso é um projeto de vida, passa a ser um projeto também profissional, porque isso também pode ser muito usado na área profissional, e um projeto pessoal, porque vida eterna, um projeto, né? Sim, porque é um projeto, isso que eu ia falar, para a vida eterna, um projeto para nós alcançarmos a capacidade de sermos recebidos no céu. Sim, amém. Né? Obrigada pelo comentário, Rê. Sim, e uma outra coisa também que gostaria de falar é que, às vezes, pode soar muito complexo, que a gente sabe que tudo hoje é muito complexo, acontecem muitas informações e muitas coisas ao mesmo tempo, nós estamos cada vez mais ocupados, enquanto pessoas mais ocupadas, mas, às vezes, quando a gente para dar atenção, porque esses assuntos não são trazidos para nós assim, só joga ali e vai ficar. Não, tem muito, muito bem por trás disso. Vai nos ensinar a respirar. Amém. Que é uma atividade que a gente tem para a vida, mas que, de tão corriqueira, a gente já não para analisar sobre isso. E só de falar da respiração, imaginando uma respiração consciente, a gente já fala mais devagar, Verdade. A gente já tende a se acalmar e imaginar que Cristo é assim. Amém, Rê. Obrigada, muito obrigada. Pode falar, Gay. Como é que nós vamos ter essa paz? Como é que nós vamos buscar essa paz? Leva-nos outra vez para essa condição de mindfulness, para compreender nesse momento o que está acontecendo no mundo e como é que as coisas estão realmente, para compreender como é que as coisas estão levando-nos para a lei dominical. Então, se a nossa consciência não está numa posição boa, correta, nós nunca vamos ter essa paz. Tu estás a trazer o que a outra família também disse, é sobre voltar para essa mindfulness, para concluir, para compreender como é que nós vamos chegar à paz, para não, isso que está acontecendo no mundo, o que será? Não, para ter essa paz, tu já sabes o quê. Sim, vocês ouviram o que a Gayle falou? Ai, que bom. É um comentário muito oportuno também, como o da Rê, porque
nós não vamos estar nessa calmaria o tempo todo. A gente já não vive numa calmaria por causa dos nossos pensamentos, nossos conflitos mentais, nossas dificuldades, e as mudanças com as quais a gente tem que lidar, e das quais a gente sabe que é uma necessidade fundamental para que a gente possa ir para o céu. Mas mais do que isso, é para a vida eterna, né? E a compreensão que eu acho que a Gayle quer trazer é essa. E saber também, nós temos que saber também que só com a prática nós vamos ser capazes de meditar em qualquer lugar. Cristo meditou na cruz, Cristo meditou pregado na cruz, né? E depois eu vou trazer os exemplos. Então isso é fundamental para a mensagem, para receber a mensagem, para entender a mensagem, porque isso tudo é sobre sexismo, né? E eu queria ler aqui os comentários do Marcos, que ele diz: interessante que a gente aprende a ter paciência. O comentário da Gi é justamente isso que acontece conosco no movimento, esse constante aprender e desaprender. Amém. Eu só quero terminar com uma pergunta. Vocês irão ocupar as suas mentes? A sua prioridade. Vamos terminar com uma oração? Querido Deus que estás nos céus, somos imensamente gratas e gratos pela tua paciência por nós, por esse amor que nos ensina e requer de nós um amor no mesmo nível do teu. Obrigado por incansavelmente nos guiar e nos ensinar. Por favor, nos ajude, Senhor, a sermos abertos a aprender, a sermos abertos a nos compreender e a nos questionar, a entender aquilo que o Senhor quer para nós. O Senhor tem nos ensinado cientificamente do que o Senhor construiu em nós e do que é possível, que há um bem enorme e que é uma prova de amor muito grande saber que nós podemos mudar, que nós podemos mudar a nossa mente para que nós estejamos aptos a receber o teu caráter. Uma coisa é certa nesse estudo: a forma de nós encontrarmos a sabedoria é a união do humano com o divino. E é nesse momento que nós abrimos a nossa mente, encontramos a paz, quando nós lidamos com os nossos sentimentos, com as nossas paixões, e nós deixamos que o Senhor seja o regente e não nós. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude nisso, que possamos ministrar aulas, que possamos ensinar para que nós possamos também aprender juntos. Nós agradecemos por tudo, Senhor, pedimos um sábado de bênçãos, que o Senhor continue conosco, que o Senhor abençoe todas as pessoas e que todas as pessoas neste movimento possam entender a capacidade mental que o Senhor deu a cada um de nós. Nós te pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém.